Gordo, E tem aí, que ter o telefone Pedro? de pé. Beleza? Põe o telefone de pé, gordo. De pé não funciona. Tem que ser de pé, meu amigo, senão você tá deitado aqui. Ah, é? Vamos ver se funciona. Pera aí. Onde que funciona? Aê, meu querido! Aê. Beleza? Eu tô bom, e você? O lendário Marcelinho! O Quem que vai lendário entrevistar Alexandre. quem? Oi? Quem que vai entrevistar quem aqui? Eu vou perguntar pra você. Se prepara porque eu vou quebrar suas pernas. Ah, não. Imagina, que isso. Marcelinho, vou começar enchendo sua bola pra você ficar bonzinho comigo. Gordo, Saúde, primeiro meu eu amigo. queria. Saúde, meu amigo. Queria agradecer você ter aceitado a participação. Obrigado, sabe que você é uma pessoa que tem um carinho muito grande por você, que você me abriu muitas portas, fechou várias, mas abriu muitas. Então eu tenho Aham. um carinho muito grande por você e queria agradecer muito a sua presença e a sua disponibilidade de poder passar para a gente um pouco das suas histórias. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse e contasse para a gente o que inspirou você a fazer essa loucura de ser biólogo. Eu imagino o que te inspirou, mas eu quero ouvir da sua voz, da sua boca. Então, meu amigo, quem é você e por que você fez biologia? Depois a gente passa para outras ideias. Pode começar. Tá, beleza. Obrigado, Marcelo. Na verdade, eu já vou começar agradecendo, porque você teve uma ideia muito boa, né, de trazer esses bate-papos, assim, que acho que ajuda muita gente, né? Pessoal que está começando, que está em dúvida, que curso que vai prestar, está meio desencanado, assim, desgostoso com o começo da biologia, porque tem muita matéria chata no começo, né, cara? E pouca gente vai para campo, que é a parte legal, como que a gente vê as coisas funcionando, né, de verdade, na prática, na natureza. Então, quando a gente pega essas coisas em perspectiva, na opinião de outras pessoas, eu acho que ajuda bastante. A gente teve muito pouco contato com profissionais, assim, até achei lá no final do curso, né, terceiro, quarto ano, assim, que as disciplinas começaram a ficar um pouco mais aplicadas. E muita gente desiste, né, cara? Muita gente não sabe se está escolhendo certo, se está escolhendo errado, né? Então, assim, vale a pena, né? Quanto mais conversar, porque depois que você termina, ainda tem uma fase muito grande, né, de para galgar posições profissionais, né? Então, cada pedacinho, né, de uma história de alguém pode ajudar, eu acho, né? Às vezes pode ser meio chato também, né? Ficar vendo uns velho barbudo falando aí. Mas, enfim, tem muito caos, né? Como diria, né, o pessoal mais matuto, né? Os causos, né? Acontecido, né? Então, acho que vale a pena. Então, a minha história, cara, ela tem um fundo genético, com certeza, né? Porque meus avós e são todos da área agrária, assim, né? De fazenda. E a gente sabe que a tal da biofilia, né, cara, ela se desperta nas pessoas. A gente tem essa herança genética, né? A gente evoluiu, né? Nossa história evolutiva tem muito a ver com a natureza, dependeu da natureza. Só num passado muito recente mesmo, com a Revolução Industrial, é que a gente se desvinculou da natureza e a gente sofre muito por isso, né? E eu tive a sorte de poder ter essa veia bem forte na família, né? Assim, o pessoal muito assim apegado mesmo à natureza, né? Então, acho que começou assim com a herança genética, né, dos avós, e meu pai também, ele é biólogo, né, ele foi professor, né, pesquisador, e desde cedo eu não tive como escapar, né, cara, eu fui logo para o sítio, ia pescar com um avô, ia pescar com o outro, caminhava, andava de cavalo, meu pai me mostrava os bichos, eu ganhava bichinho, né, cara, assim, de brinquedo. Então, essa tal biofilia, ela deve ter despertado forte, né? Mas não foi só comigo, não. Essa veia, assim, ela tem uma tendência muito forte na minha família. Tanto que eu tenho outros três primos que assim, estão na fronteira da conservação, né? Trabalham na área ambiental e, assim, especificamente com conservação.
Então, quer dizer, não é n igual a 1, né? É n igual a 4, né? Primos de famílias diferentes. Enfim, eu me lembro, assim, vagamente, mas deu entrando nos corredores lá do Museu de Zoologia, do Butantã, vendo esqueleto, vendo aquário. Então, assim, eu, desde pequeno, eu já ganhei um sapo, né, de presente do meu pai. Ele levava jacaré para casa, um monte de bicho. Então, sabe, assim, esse imprinting, né, ecológico, zoológico, foi muito forte. E hoje eu me sinto feliz, assim como muitos outros biólogos, né, cara? A gente trabalha no mato e quando a gente tira férias, a gente vai pro mato, né? Para variar, de vez em quando vai dar um mergulho, sobe uma montanha, vai numa caverna. Mas isso, assim, é uma bola de neve, né, que só vai acrescentando, né? Enquanto a gente tem energia e motivação para ir aprendendo, né? Depois vai ficando velho e começa a fazer conversa no Instagram, né, Marcelinho? Mas calma aí que ainda tem muita água para passar pela ponte, né? Com certeza. E Gordo, aí? como que você entrou na Unesp? Conta pra gente como foi essa entrada na Unesp e os seus primeiros anos, o contato com a turma, com aquele bando de pessoas, de aqueles criminosos que nós convivemos. Aquelas pessoas maravilhosas, né, cara? Cara, a gente teve a sorte de ter tanto amigo legal, cara, mas tanto amigo legal da ecologia, da biologia, da geologia, da educação física, da pedagogia, da engenharia florestal lá da Exalc, da agronomia. Cara, foi um ambiente muito rico, a gente teve muita sorte, né, cara? Assim, foi uma escolha um pouco dilemática, né? Porque eu não sabia se eu fazia engenharia florestal ou se eu ia, talvez, para São Carlos, né? Eu passei em São Carlos também, mas, assim, como eu já tinha alguns contatos na Unesp, né, cara? E eu sabia que tinha bons professores lá, e eu sabia que era algo pequeno, assim, era um campus pequeno, né, que estava do lado da floresta, né, que é o Horto Florestal, hoje é Floresta Nacional, né, Floresta Estadual, né, FENA, Navarro de Andrade. Então, num certo momento, isso ficou bem claro para mim. Não, beleza, eu quero fazer Rio Claro mesmo, né. E passei em bacharelado, né, em 92, ano da Eco 92, né, eu fui, inclusive, na Eco 92. E, assim, foi muito legal, porque pra gente foi uma libertação, né? A gente tava aquela, sabe, isso é uma fase muito ruim da nossa vida, né? Cursinho, colegial, prestar vestibular, aquela pressão, né, cara? TV a cores, pagar imposto, ter pistolão, filhos na escola, férias na Europa, conta bancária, comprar feijão. Lembra essa música? Responsável, cristão, convicto, cidadão, modelo, burguês padrão. Você tem que passar no vestibular. Então Isso era isso. E mesmo. aí, quando eu entrei, eu deslumbrei, né? Me deslumbrei porque eu vi que era liberdade, né, cara? Você poder fazer as coisas que você gosta, né? E aí, bom, praticamente no primeiro ano e no segundo ano eu tomei pau em quase tudo, né? Porque fui, sabe, conhecer os amigos, nós dois, né, Marcelinho? Então, desencanei da prova de matemática para ir no show do Black Sabbath, enfim. Mas depois eu sentei na primeira carteira, né? Não sei se você num certo momento, o que esse cara tá fazendo aqui na frente? Eu fui lá na primeira carteira, né? Tirou a Dali para Adrianinha do frente lugar aí. dela, a Dani e a Adrianinha sentou no meio, né? É, é. Foi uma revolução também, né? Foi uma nova fase, né? Mas aí, voltando assim, porque Rio Claro, né? Eu sabia que tinha bons professores lá, sabia que tinha o Willis, sabia que tinha... Era forte com peixe, eu gostava muito de peixe. Então, tinha O o Ivan Sazina, que Goitão, dava aula lá, né? Oi? o Goiten. O Gotti, o Chico. Cara, no primeiro dia de aula, eu já fui pedir estágio pro Chico. Sabia disso? Tudo careca, né? Tinha tomado ralo, trote lá pelo pessoal da Exalc. Quando eu soube que eu passei, eu estava lá na Bahia, né? Num trabalho de um levantamento lá na Universidade Católica. Era tipo um EIA-RIMA, planejamento do campus da Universidade Católica em Salvador.
lá com o pessoal da Exalc. Os caras me pegaram na viagem, já souberam que eu tinha passado, me deram um ralo, e aí eu voltei, o cabelo tudo destruído, né? A cabeça pintada de genipapo, fui pedir estágio pro Chico, né? Ele olhou pra mim e falou, não, fica mais uns 15 dias, depois a gente conversa. Tira o genipapo da cabeça. É. Mas aí, beleza. Depois fui falar com o Petrelli também, né? E depois eu fui trabalhar com o Willis. Quem me arrastou pro Willis foi o Leandrão. Foi legal isso. O Leandrão queria porque queria trabalhar com aves, né? E a gente ainda estava naquela fase inicial de pegar a disciplina básica. E aí ele conversou com eles e combinou final de semana, né? Da gente ir para campo. Aí me falou, eu falei, beleza, né? Tudo bem, legal. Aí a gente foi, eu e o Leandrão e o Willis. Mas o Willis, na época ele andava bem ainda, né, cara? Ele tinha uma capacidade auditiva muito forte, né, cara? E ele só falava nome científico e ainda com um sotaque bem carregado, assim, né? Norte-americano, assim, né? Inglês norte-americano. Só o E pra mim, macho choca. isso aqui só falava nome científico, né, cara? E aí, como eu já trabalhava um pouco com isso, com meu pai, né? Pegava muito bicho nas redes, então para mim era mais familiar, sabe? Eu estava entendendo o que ele estava falando. O Leandrão, ele ficou tão impressionado com o negócio, com a quantidade de bicho, né, cara? E com a necessidade de você ter que aprimorar o ouvido, né? Aprimorar para conseguir identificar pelas vocalizações, que ele deu uma desencanada. Ele falou, eu vou trabalhar com peixe, que eu gosto também, né? Eu não vou depender tanto de mim como instrumento de coleta, né? Você usa outros instrumentos na ictiologia, né? Além da observação, além da audição, né? E isso foi uma bela lição para mim, né? Que eu falei, foi o primeiro referencial assim forte que eu tive em ornitologia, né? Até assim, qual a capacidade humana, né, cara, do Willis, né? Em identificar. E aprendi também que a gente tem que começar leve com as pessoas, né? Não adianta você colocar numa situação muito extrema de dificuldade, assim, que você vai gerar um resultado contrário, às vezes, né? Você vai desestimular as pessoas. Então, essas coisas eu trago até hoje comigo, né, cara? Aquele primeira saída com o Íris são, assim, são coisas que a gente não esquece nunca mais, né? Gordo, Deve... lembra uma saída que nós fomos na casa do Willis e depois de lá fomos no Horto. Eu, você, o Alexander, o Tadeu e o Willis. Lembra dessa? Sim, lembro. Eu estava no mestrado já. Isso. Chegando no Horto, a gente parou bem na entrada ali, que entrava para o Horto, a gente parou o carro ali, desceu todo mundo. Um silêncio assim, sepulcral, não tinha nem gafanhoto, não tinha grilo, não tinha nada. E meu estômago deu uma roncada de fome. E o Willis, a coruja! Murucututu! Eu não esqueço, cara, ficou marcado. Uma murucututu passando mal ali. O que eu ia falar? Eu era novato, o mais idiota de todos os quatro, que eram foda, que os caras manjavam pra caramba. Eu ia falar, não, foi meu estômago. Não, é a coruja. 2 vezes ainda. Marcelinho, você sabe que você foi um dos caras que mais acompanhou os trabalhos de campo, né? Eu lembro que toda vez que precisava, né, que a gente ia para campo, que você podia ir, não tinha não, cara. Você sempre colocou isso em primeiro lugar, né? Isso foi muito legal. Até hoje eu tenho você assim como uma das pessoas mais presentes assim, né, em termos de memória, de aprendizado, né? O Marcelinho lá, ponta firme, né, cara? Caboclo ponta firme mesmo, nas pescarias. Uma coisa que eu guardo muito, Gordo, a gente, no campo, você escutava bem os bichos, identificava bem pelo som. E eu não sabia nada, né? Nada de som naquela época. Hoje, muito pouco, mas naquela época eu não sabia nada. Mas eu enxergava bem os bichos, né? Eu não sei porque cargas d'água eu via bem. Então eu lembro você falando, nossa, o Marcelo enxerga bem os bichos. E eu achava muito legal isso, a gente aprender, né? Porque eu aprendi muito com você, foi muito legal. Eu fui pro Pantanal muitas vezes com você, depois de você.
Então, o campo, para mim, foi uma experiência ótima, porque eu tive uma oportunidade gigantesca de desenvolver e aprender com o seu pai, que eu tenho um carinho muito grande por ele, com tanta gente, com o Dimir, que foi muito legal. Então, foi muito bom. Conta pra gente, Gordo, um pouquinho depois da sua formação, o que você fez? Bom, então, a partir do momento que eu resolvi ser bom aluno, né, cara? Então, primeiro ano, segundo ano, se passei alguma disciplina lá, foi muito pouco, né? Aí eu acumulei algumas disciplinas para fazer, então eu fiquei 6 anos na faculdade. Mas a partir do momento que eu resolvi seguir meu caminho mesmo, né? Assim, falar, não, pera lá, vamos... É legal, estudar é legal, sempre gostei, então... Teve uma hora lá que eu resolvi fazer as coisas que eu queria fazer. Então, aí eu sentei lá na primeira carteira, né? Comecei a estudar, claro que você era um péssimo aluno, depois você resolve ser um bom aluno de uma hora para outra, não acontece, você tem que se esforçar muito, né? Que tem que estudar bastante, né? Aí, o que aconteceu? Eu coletei meus dados durante a graduação, né? Já que eu atrasei um pouco, né? Eu coletei os dados do trabalho de TCC durante a graduação. E enquanto eu estava coletando os dados do TCC, eu já estava coletando os dados do mestrado também. Porque, coincidentemente, tinha um trabalho legal lá no Maranhão, né? De planejamento de reserva nas áreas da Selmar, que era da Vale do Rio Doce, né? E era uma região que tinha acabado de ser devastada. Assim, o impacto ambiental era muito recente, então tinha muito bicho ainda. Depois o pessoal voltou para lá e disse que já não tinha mais tanto. Mas aí nessa, assim, já me deu um impulso muito grande, né? Porque eu pude analisar bem os dados, estudei bastante no mestrado e depois fiz mestrado nas ciências florestais com o Tadeu, que é um biometrista, né, de mão cheia, consultor da ONU, né? Me ensinou bastante coisa do ponto de vista estatístico, mas, cara, uma pessoa que me ajudou muito, duas, aliás, mas principalmente foi o Benedito Amaral, porque a gente se dava muito bem, né, cara, e eu tinha dificuldade com estatística, e eu tinha muito dado qualitativo, de abundância, de frequência, de riqueza, né, então, uma comunidade de 300 e poucas espécies, né, cara, aí precisava lidar com um volume muito grande de dados. Então, o Benê foi a primeira pessoa que me apresentou, de fato, estatística na prática, assim, sabe? Com os programas, rodando, ensinando os significados, né? As armadilhas, né? E aí foi que nem uma bola de neve, né, cara? Aí você começa a estudar, começa a gostar. O Petrelli me ajudou bastante também. Eu ia lá na sala dele, conversava com ele, ele me emprestava alguns softwares, né, alguns programas. Aí, quando eu entrei na Exalc, eu já estava um pouco encaminhado para essa área assim, de estatística, ecologia de comunidades, né? Aí o Tadeu, que trabalha muito bem com biometria, ele me abarcou lá no projeto, né? E depois eu continuei com ele no doutorado também. Aí eu fiz o mestrado com os dados do Maranhão, nas ciências florestais, tendo orientador o Tadeu Zarate do Couto, e depois eu emendei no doutorado da ecologia aplicada, que era um curso novo, mas ele já começou com um padrão muito bom, né, uma qualificação muito boa na CAPES, né, lá na Exalc mesmo. Era a ecologia de agroecossistemas. E aí o Tadeu me orientou também, né, eu fiz direto, aproveitei algumas disciplinas, né, foi a melhor coisa que eu fiz, eu peguei um impulso muito bom na graduação, né, e fui direto. Depois eu fiz pós-doutorado em zoologia na Bahia, mas aí eu já tinha saído um pouco da academia, tinha trabalhado, tinha feito bastante... Eu só falo consultoria, né, eu gosto de falar que eu presto serviço, cara. Eu vou lá, ralar mesmo, sabe, passo fome, tomo chuva, perigo de vida. Então, assim, a consultoria é um negócio meio bico fino para mim. Eu falo que eu sou prestador de serviço mesmo. Né? A vida de biólogo, consultor ambiental é isso mesmo, né, cara? É viver no mato e
alimentar pernilongo, porque é um trabalho muito desgastante, muito pesado, né? Chuva, frio, bichos perigosos, pessoas perigosas. Então é bem complicado, bem difícil, né? As pessoas acham que você só vai para o mato contar passarinho. É bem isso mesmo, vou contar passarinho deitado na rede. É o que pensavam, né? Mas é bem difícil a nossa vida, é um trabalho é prazeroso, mas é muito arriscado em muitas situações, né? Você sabe assim, eu discordo um pouco disso, né? Eu não acho muito arriscado, não. Depois que a gente tem um certo, assim, uma certa tarimba, né? Um certo cuidado, né? Em termos de prevenção de acidentes, né? Se for pensar, assim, das áreas que eu já trabalhei perto de cidade, né? Periferia de cidade, aí eu concordo que pode ser meio estresse, né? O negócio, né? Agora, quando você está lá no meio da Amazônia, no meio do Pantanal, ou aqui mesmo onde eu estou, aqui no meio da Mata Atlântica, né, um ambiente de montanha, um pouco complicado, assim, difícil, né, arriscado um pouco, porque no sentido de 3 horas da tarde dentro da floresta já está escurecendo, né? Tem muito declive, né, cara? Sempre está chovendo, sempre tem muita nuvem, então escurece cedo. Mas assim, depois que você pegou uma certa tarimba, você adquire uma certa assim, resiliência, talvez assim, uma compreensão um pouco mais profunda do que é o medo, do que é o risco, né? Então a gente vê muitas pessoas já passando mal, assim, né? E a gente já tá mais, não, calma, vamos ver direitinho como é que é isso, vamos pensar direito. Esse final de semana eu fui para campo aqui com o pessoal e tava difícil, era uma trilha difícil, tinha muito lugar para errar e um casal se perdeu, cara. E eu também não consegui chegar onde tinha que chegar, voltei a pé, saí da trilha e me perdi também. Aí depois me mandaram um sinal, teve um lugar que pegou o sinal do celular, volta lá para resgatar o pessoal. Eu falei, rapaz, tô perdido. eu, mesmo, eu mesmo vou ter que me salvar primeiro. Eu não tinha Gordo, comida, não tinha nada, eu tive que voltar na sede da fazenda, aí eu almocei, peguei água de novo, né? E aí a eu Patrícia voltei. quer saber, a Paty quer saber onde você está morando, onde que é esse lugar aí. Eu tô aqui na base das Serras dos Órgãos, sabe o Parque Nacional das Serras dos Órgãos? Eu tô aqui em casa, se eu pegar uma trilha aqui, eu saio no Parnaso, que é Parque Nacional da Serra dos Órgãos, e se eu pegar outra trilha, eu vou para o Parque Estadual dos Três Picos. Paty, ele está morando na ponta do dedo de Deus. Eu vejo o dedo de Deus aqui da janela, tô no pé dele, na base do dedo de Deus. É, a Mas, mesma coisa, legal. a mesma coisa, Gordo, aconteceu comigo no trabalho da empresa que eu trabalhei 12 anos. Eu trabalhava sozinho, não tinha estagiário, não tinha apoio. Então eu andava em trilhas para o meio da mata, não era tão fechado, tão mato, era uma área de produção, então tinha floresta, mas eu tinha o perigo de estar sozinho, né? Então eu tomava muito cuidado. E no meu caso, eu trombava com muitos caçadores. Teve um dia que eu percebi uns cachorros, quando eu vi tinha 8 caras, todos armados, todo com Eita, espingarda passando por mim, assim. E eu ali fingi que eu era o cara que media o que fazia inventário, e eu fingi que eu era inventarista. Boa tarde, boa noite, boa tarde, boa tarde. Fingi que. Mas foi um dia meio estressante, porque 8 armados e todos, você sabe quem é, né? Tudo gente boa. Então é perigoso, né? Mas é complicado. Então, Gordo, conta pra gente um pouco agora o que você faz hoje em dia. Bom, teve um gap aí, né, cara? Depois do doutorado, eu fui trabalhar um tempo, né? Depois fui para a Austrália, né? Mas eu fui para a Austrália exatamente porque eu estava descontente com as coisas que eu estava fazendo. Então, em um certo momento, a gente vai ficando velho, a gente começa a repensar as coisas, né? O que dá significado para nossa vida, né? E esse negócio da licença Black Sabática, né? Eu acho que eu estou nessa licença Black Sabática até hoje. Os 5 anos de licença Black Sabática. Eu fui lá para a Austrália e assim, preocupado em aprender inglês e ver permacultura, né, cara? Porque a permacultura é uma das raízes da agroecologia.
E foi lá que nasceu a permacultura, né? E acho que a chave, a raiz disso tudo foi a agroecologia, porque eu não estava vendo muita coisa na biologia, na ecologia, que pudesse dar um grande impulso em termos de conservação. Sabe, houve, claro, assim, tem pesquisas interessantes, coisas novas acontecendo, mas assim, em termos de escala geográfica, assim, de importância, nada como o que aconteceu com sistemas agroflorestais, a agroecologia no Brasil, sabe? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Acontece que no Brasil, em outros países do mundo também, a gente tem muita área destruída, muita área degradada, né? Então, como que a gente faz para, sabe, vamos parar de destruir a floresta e vamos restaurar as áreas que já estão degradadas, né? Vamos produzir nas áreas degradadas, né? E o sistema agroflorestal faz isso, né? Ele restaura os ambientes degradados, os solos, os recursos hídricos, a fauna, a flora, e ainda gera renda. Então, sabe, quando você vai trabalhar em âmbito assim, de produção rural, não tem outro jeito, cara. Ou você parte para um modelo convencional cheio de pesticida e degradação dos solos, né? Esses modelos de areia gradeia, né, que a gente aprende na Universidade de Agronomia, né, tradicional. E, cara, a gente tem muita área degradada, né, quilômetros e quilômetros, né, centenas, milhares de quilômetros quadrados, né, de áreas degradadas. Como que a gente vai restaurar isso? O que a gente tem de reserva, de parque nacional, parque estadual, é muito pouco, está mal distribuído, e elas são parques de papel, né? Eles não, os órgãos ambientais não têm condições de gerir, né? De proteger de forma adequada, né? Então a gente sabe que em termos de população mínima viável, de bichos grandes, principalmente, exigentes em recursos, as reservas que a gente tem, elas não são representativas, né, da biodiversidade, elas não vão dar conta, né, de resguardar populações mínimas viáveis. Então a gente tem que restaurar esses ambientes no entorno das reservas. E a gente só pode fazer isso gerando renda através da agroecologia, através do sistema agroflorestal. Então, num certo momento da minha vida, eu entendi que a gente tinha que estudar isso, né? Fazer restauração ecológica, só que inserir o elemento humano de uma forma legal, literalmente legal, né? Na paisagem, de forma que haja uma comunhão, né? Haja um tipo de simbiose mais razoável, né? Entre os seres vivos, né? E, coincidentemente, eu estava na Bahia, né, trabalhando do lado do Ernest Goethe. Ele morava em Piraí do Norte e eu morava em Ituberá. Eu tinha feito mestrado nas ciências florestais. Uma das minhas colegas de turma, a Patrícia Vaz, ela fez mestrado com o Ernest, né? Então, já em Rio Claro, a gente já sabia do Ernest, né? A gente já ouvia falar. Mas ele nunca tinha orientado ninguém, ele não era referência, né? Ele era só um suíço louco lá, né? Que tinha lá. Aí a Patrícia fez mestrado, a gente viu o trabalho dela, tudo aí. Eu fui trabalhar do lado dele, cara. Aí eu já estava andando lá naquela região de Ituberá, já fazia uns 2 anos, né? Quando eu entrei nas áreas de SAF do Ernest, eu vi um monte de bicho lá, vi um monte de biodiversidade, sabe? De planta, né? Eu falei, não, esse é o caminho, cara. A gente tem que fazer isso. Eu já tinha visto coisas semelhantes lá em Belterra, né? Uma área ali da Amazônia, ali perto do Tapajós, nas beiras do Tapajós, que foi uma área de floresta de seringueira implantada, né? Pelo Henry Ford, né? E abandonaram, né? Deu um problema lá com o fungo, né? E aí abandonaram e aquele modelo, né? Assim, de regeneração, né? Floresta sucessional acontecendo, né? Cheio de bicho, né? Muito bicho ali usando aquela área de produção primária altíssima, né? Que são aquelas capoeiras estágio médio, inicial para médio, né? Então, produção primária bomba, né? Muito alta, né? Flores, frutos, folhas, insetos. Isso acontecia, eu via aquilo na Amazônia e via aquilo na Mata Atlântica também, lá da Bahia, nas áreas do Ernest, sabe? Cheio de bicho, né, cara? Aí eu tive a certeza que é aquilo lá, tem que ser aquilo. Então a gente tem que fazer isso, não tem mais nada que seja mais importante na biologia, na ecologia, que fazer sistema agroflorestal
e trabalhar isso principalmente no entorno das unidades de conservação, para restaurar a paisagem, fazer corredor, fazer zona tampão, né? Zona de amortecimento, e segurar a penetração de pesticidas, né? E trabalhar com isso, com os comunitários, né? Com os produtores rurais que estão lá, os familiares, né? Conversar com eles, trazê-los, né? Então, aqui no Rio de Janeiro tem uma legislação ambiental muito boa que permite sistema agroflorestal em áreas de APP. Então, assim, tem diversos parâmetros, né? Tem vários critérios, né? Você tem que ter um plano de manejo. Então, você consegue restaurar áreas de nascente, áreas de mata ciliar com sistemas agroflorestais, cara. Sabe, são áreas prioritárias para a conservação, né? Inclusive para a gente, está faltando água, vai ficar pior. No Rio de Janeiro aqui já está sem água. Se não for essa água que sai daqui, da montanha, sabe, vai ficar pior, cara. Então é estratégico isso, a gente tem que fazer isso. Então, isso me levou um pouco para a Austrália também. E lá eu tive experiência com woofing, né, que é o pessoal que vai trabalhar voluntariamente nas fazendas orgânicas, né. E eu gostei muito daquilo, tive um monte de trabalho lá, cara, fiz um monte de coisa. E uma das coisas que eu mais gostei foi de trabalhar como voluntário, né, nessas fazendas orgânicas de permacultura. E aí, quando eu voltei para o Brasil, aí eu vim com uma ideia de fazer um projeto de pesquisa para testar isso no Brasil, né? Se trabalhar voluntariado, capacitar as pessoas. Então, e aí, uma vez capacitada a pessoa, você pode pedir que ela faça um trabalho para você. E esse trabalho tem um resultado ambiental, né? Tem um resultado na pessoa, em termos de aprendizado, de capacitação, teórico e prático. Mas essa pessoa, em troca, vai te dar também alguma coisa que é importante. Então, um professor de uma sala de aula, você consegue potencializar muito, e é isso que a gente precisa fazer, o professor precisa fazer isso, cara, precisa botar a mão na massa. Né? Botar a mão na massa para colocar as pessoas, os alunos, né, em massa, para gerar um resultado amplificado. Então, é isso que eu estou fazendo agora. Já começou com um projeto de pesquisa, né, há uns 2, 3 anos, né? E agora a gente está nessa fase de implementação monetária do sistema, né, para ver se ele para de pé, para ver se ele funciona, né. Ele tem que gerar renda para se manter e a gente tem que gerar o impacto social e ambiental positivo, né. Os dois impactos eles têm que ser positivos, né. Então a gente está fazendo isso, estamos trabalhando com voluntariado, ciência cidadã, né. Voluntariado de ciência cidadã aplicado à agroecologia, restauração, manejo de vida silvestre. Então, tem diversos pequenos cursos, assim, né, até com pesca experimental, pesca recreativa, esportiva. Tem uma oficina de pesca da Associação Internacional de Pesca que a gente trouxe para o Brasil. Assim, a ideia central é conectar as pessoas, né, de novo na natureza, né, porque a gente está muito distante, né, a nossa sociedade está muito doente, está muito apática, não faz nada. Você vê, a gente está entrando numa situação de crise mundial, né, ambiental, com diversas implicações, né, climática, doenças, perda de biodiversidade, nós estamos ficando doentes psicologicamente ou por pesticidas, né, e acho que a raiz disso, né, possivelmente a raiz disso é porque a gente é uma sociedade muito apática, né, a gente não se importa, pode queimar a Amazônia, pode queimar o Pantanal, pode faltar água, pode mudar o clima, a gente não faz nada, não muda 1 centímetro do nosso comportamento, não muda nada. Então, cadê a biofilia? Né? Se isso é inato, está na gente, por que ela não desperta? Então, eu acho que é porque a gente não tem essa conexão. Né? A gente está muito distante. Então, o meu objetivo central é levar as pessoas para desenvolver os sentidos da natureza, né? Que é a forma que a gente se conecta com a natureza, através da audição, da visão, né? Dos cheiros, dos toques, entrar numa água gelada, segurar uma traíra, né? Levar picada de pernilongo, ver as coisas belas, né? Se sensibilizar com aquilo, com os bichos. E a gente sabe que isso funciona, esse tipo de experiência. Quantas vezes você já viu isso acontecendo nas pessoas? Né? Você leva uma criança para o campo, você leva às vezes um cara, né, que sabe que teve uma origem no campo e aquilo lá aflora.
né? Chega ao ponto do cara ficar mareado, sensibilizado, né? Então eu acho que é um pouco por aí, eu tô testando, né, cara? Não sei se vai dar certo, mas é difícil, cara, é bem difícil, porque quando se trata de dinheiro, de gerar recurso, né, é muito difícil. Mas as As nossas pessoas, armas, as pessoas diga. querem um retorno imediato, né? Ah, vou fazer uma agrofloresta, amanhã eu quero 500 mil na minha conta. Então, as nossas armas são muito poderosas, né, cara? A biofilia tem uma origem, né? A gente dependeu da natureza, né, cara? Então, isso está dentro de nós. Por outro lado, as coisas que a gente usa, né? Por exemplo, a agroecologia dá um rendimento bom, previsível, né? E com um grande valor agregado, né? Valor ambiental, humano agregado, né, cara? Então, tem um retorno. Né? Se eu precisar fazer, eu fiz isso, já fiz uns projetos e a gente projeta mesmo a receita, né? Em função desses modelos de plantio, né? Claro que vai ter um erro, né? Um pouco para lá, um pouco para cá, mas é o suficiente para assim, para se você se destacar em termos de potencial de projeto, você mostra para um cara, ó, tá vendo? Isso aqui dá dinheiro. A gente não vai ficar milionário, mas a gente vai conservar muitas coisas que são importantes, né? Além de Solo. melhorar a qualidade de vida das pessoas do lugar e do entorno, né? Gordo, só para comentar, eu fui convidado para participar de uma recuperação de APPs que fornecem água para a cidade de Itapeva, na qual descobriu-se que a água que a cidade bebe, existem 11 tipos de agrotóxico. Então foi passado para o Conselho de Meio Ambiente, foi passado para a Sabesp, foi passado para a Prefeitura, e o projeto talvez seja aprovado o ano que vem. E até lá, 2 anos, a cidade bebendo água contaminada. Os índices de câncer na cidade disparando, assim, números alarmantes. A secretária de saúde, quando se pergunta a ela isso, ela chora. Ela fala, olha, a quantidade de pessoas que desenvolveram câncer na cidade é absurda, sabe, assim, de arrancar o coração com tamanho absurdo disso. Então, uma situação que eu pretendo lá na frente chamar você, se tudo der certo, se acontecer isso, a gente vai trocar ideia para falar sobre isso, para você ir lá fazer uma aula, uma palestra ou outras, tá? Então a gente vai falar bastante isso no futuro sobre essa situação aí. Fala mais, meu querido, o que mais você queria falar? Não, é assim, é exatamente o que você está falando, só que é daí para pior, né? O que a gente detecta de pesticida é muito pouco perto do que tem. Então, você tem moléculas aí que tem, assim, concentração de 10 casas depois da vírgula, 12 casas depois da vírgula. Ah, mas é muito pouco. É muito pouco, só que elas são miméticas, né, de hormônios, né, cara? Então, os próprios hormônios do nosso corpo, eles funcionam numa escala, numa concentração muito pequena, né? E esses pesticidas, eles têm uma atuação também. Nesse nível. E muitas análises, a maioria delas não detecta. Você tem que botar uma grana a mais, pagar mais caro, né, para detectar essas moléculas, né? E só para você ter Então, uma ideia, foi detectada nas análises porcaria. Então você imagina numa análise mais acurada, né? A quantidade de agrotóxico na água. Só para ilustrar uma situação, gordo. Passando na estrada, o cara pescando na boca de esgoto de uma fábrica de papelão. Eu falei para ele, o que você pega aí? Que peixe você pega? Ele falou assim, eu pego bagre, traíra. Eu falei, e lambari? Ele falou assim, lambari eu não pego porque a hora que eu tiro da água, ele derrete, ele dissolve. Então você imagina o que não tinha naquela água para fazer aquilo com o peixe, que o bicho praticamente sumia, né? Então, aí eu falei para ele, olha, não coma esses peixes, eles estão contaminados. Pesca e solta. Aí ele pegou e falou assim, não, eu como esses peixes há 30 anos, não tenho problema nenhum. Aí ele abriu a boca e deu um sorriso assim, ele não tinha um dente na boca, não tinha nada. Então eu falei assim, como não faz mal? Perdeu todos os dentes. Pode ser por outros motivos, mas também pode ser pelo peixe contaminado que ele comia todo final de semana que ele ia pescar lá, né?
Então você imagina quantas pessoas não estão doentes por conviver com essa água, com esses animais contaminados, né? Não, a gente está cercado, cara. A gente está cercado de contaminantes. Você viu que eu estava tomando um chazinho verde aqui, né? Eu tomo todo dia, porque ele tem uma função, segundo as pesquisas, né? Função, tem muita coisa boa, né? Dizem que cura até espinhela caída, mal olhado, mas tem essa função detox também. Isso é um ponto, sabe, Marcelo, que eu penso que, assim, quem gosta da biologia mesmo e quer trabalhar nessa área, né, cara, tem que vestir a camisa mesmo, né, cara, tem que, no sentido de encarar, né, esses problemas, né, cara, mas não basta só ser um bom profissional, né, dedicado, é fundamental que a pessoa também seja, assim, se insira num sistema biológico, ele próprio, no corpo dele, né. Você não adianta você descrever muito bem a natureza, fazer um monte de pesquisa, um monte de publicação, se você não trouxer isso para dentro da tua vida, para os teus hábitos, né, para o teu comportamento, né. Então você vê que assim, você tem que ter equilíbrio, tem que se alimentar bem, tem que fazer esporte, até porque, cara, se você não cuidar dessa maquininha aí, cara, ela não vai render muita coisa, não. A gente está cercado de pesticidas, a gente está cercado de situações estressantes, né, que vão encurtar nossa vida e o nosso resultado, né? Então, cada um de nós assim, tem um valor muito grande. A gente faz trabalho de formiguinha, mas cada formiguinha é importante. Então, a gente tem que manter a luta, cara. É isso que a gente tem que fazer, né? Então, você tem que estar forte, você tem que estar com a cabeça boa e, assim, claro que o tempo passa, a gente vê que tudo ficou para trás e é tão pequenininho, né, cara? Mas as coisas elas vão se encaixando, elas vão se construindo, né? E é uma briga, a gente ninguém sabe. Por enquanto a gente está perdendo. Talvez a gente perca, né? Mas a gente vai cair de pé, né, cara? A sociedade vai sofrer muito, gordo, com essas doenças, com a falta d'água, com a falta de energia, né? Então, a crise que se encaminha a passos largos pelos esses governos cretinos e gerando absurdamente mentiras e sendo político, não falando uns palavrão que eu queria falar, a crise ambiental que nós vivemos hoje, com esses 1.450 novos agrotóxicos liberados por esse. A gente vai passar muita dificuldade no futuro, meu amigo. Então, eu acredito que isso que você falou, esse caminho que você mostrou para a gente, será um caminho muito procurado em breve por muitas pessoas que vão tomar consciência, ou por bem ou por mal, né? Ou vai, porque o mundo caminha por uma crise climática, energética e de água, principalmente aqui no Brasil, na região sudeste, muito grande, né? Então, é complicado. Eu concordo 100% com o que você falou, apoio e ainda assino embaixo, achando que nós temos problemas graves a enfrentar. Gordo, eu queria que você falasse um pouco dos cursos da ONG, do seu site. Faça propaganda aí do seu trabalho, meu amigo. Sim, é importante mesmo, né, Marcelo? A gente tem um site, temos já bastante trabalho de campo, né, acontecendo. A gente está participando agora chama Programa Natureza Empreendedora. É um programa do Boticário, né, junto com o Sebrae, Fundação Grupo Boticário, Sebrae, que é para acelerar, né, diversos projetos que aqui da região da Baía de Guanabara, que tem esse potencial de impacto social e ambiental positivo, né? E, assim, a gente vê que como eles dizem lá, né, vocês estão tudo no Vale da Morte, cara. Eu gostei dessa expressão, né? O Vale da Morte é daquela história lá da Cavalaria Brigada Ligeira, né, da Inglaterra, quando tava lá na Guerra da Crimeia, né, cara? Então, a cavalaria ligeira contra os canhões da Rússia, né? Você sabe que eles estavam num vale cercado de canhões, na frente e atrás, e eles entraram para romper a frente dos canhões.
Claro que durou poucos minutos, eles foram destruídos, né? Eu não sei se é essa conotação que o pessoal do Boticário dá, né? Se é exatamente isso, mas eu sei da história, né, cara? Daquela música do The Trooper, né? Do Iron Maiden, né, cara? Então eu falei, nossa, a coisa tá feia, velho. Então Mas a gente tá precisa de muito mesmo. apoio mesmo. A gente tem visto coisas absurdas, né? Desmatamento, queimadas e as pessoas reclamando. Aqui tem faltado água direto, com chuva, tá faltando água. Itapeva, que é uma cidade riquíssima em natureza, para a gente conseguir criar um parque num buraco, foi um parto na qual eu fui expelido para fora, fui expulso da cidade porque uma coisa bem complicada. Fala o site para a galera poder entrar, Gordo. Fala aí o contato que você tem para as pessoas que queiram participar, aprender com você, várias ideias que vocês têm lá no curso, no site. Passa um site para a gente, por favor. É fácil, ó. Procura lá, conectarnatureza.eco.br. Conectar Natureza tudo junto. .eco.br. Então, a gente não colocou todos os nossos cursos ainda, a gente está indo devagarzinho, a gente solta um, solta outro, né? Mas já tem lá uma meia dúzia lá de opções, assim, né? E tudo aplicado em campo, cara. Tudo é de campo, acampamento, caminhada, pescaria, observação da fauna. Quando a gente tem turma pequena, a gente vai capturar, tem um projeto de pesquisa, né? Com licenciamento no CEMAV, no ICMBio, tudo certinho, né? Estamos trabalhando com agroecologia, estamos avaliando as áreas de SAF, né? Tipo assim, comparando áreas de SAF com floresta para ver a biodiversidade que se insere lá. A gente tem planos ainda de coletar sementes e vender mudas. Então, assim, o potencial tem, né, cara? Não sei se a gente vai sobreviver em termos de geração de renda, né? Ainda mais agora, nesse momento de crise econômica, né? Saindo de uma pandemia que não vai acabar tão fácil, né, cara? Mas a gente vai, né? Sabe quando a gente pega aquele barquinho e o mar tá ruim, cara? Que a gente O vai cortando famoso as ondas assim, cara, e quase lá. vai. A gente vai, cara. Vamos ver onde vai dar, né, cara? Se não dá nada, cara, pelo menos eu tentei, sabe? Pelo menos eu fiz aquilo que eu acreditava que devia ser feito, né? E tenho gás ainda para tentar mais um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Dá uns 15 É, dias aí pra ver. Fala de novo o site, Gordo, por favor. Tem aquele HTTP, né? Aquelas coisas, eu nunca sei direito, www. Mas é só colocar lá, ó, conectar natureza, palavra mágica, .eco.br. Deve aparecer lá um trem lá. Aparece sim, porque quem quiser o site, pessoal, quem quiser o link, manda para mim mensagem no Instagram, aqui no Marcelinho underline Bill, que eu respondo, que eu mando para vocês, porque eu vi lá o site, é muito legal, os cursos deles são muito legais. Infelizmente eu não pude ir lá fazer, porque a gente está na pandemia, que em breve virão muito mais, porque nós estamos cavando um buraco cada vez mais fundo. Mas o curso que o pessoal do site que o Alexandre tem, que o meu amigo Tropeço, é muito legal, eu tenho maior vontade de fazer, em breve a gente vai estar aí aprendendo com você. Gordo, eu vou contar uma historinha. Eu levei um grupo de pessoas para fazer um levantamento de fauna, eles me acompanhavam lá no Canyon, no Parque do Pirituba, lá em Itapeva. Então a gente no meio do mato, os passarinhos cantando, e o que eu sabia, eu identificava, né? E as pessoas olhavam com aquela cara de desconfiança, sabe? Será que ele está falando a verdade? Será que é isso mesmo? Ele está mentindo, né? A conexão que falta às pessoas com os animais, né? Saber a importância dos bichos, das plantas. É aquilo que eu tentei durante muito tempo passar para as pessoas nas minhas palestras, nas minhas trilhas. Eu levava os turistas, eu contava a planta, o uso, ou a importância. Eu tentava trazer para perto, de uma linguagem simples, esse conhecimento que você faz no seu curso, né? De mostrar a conexão, de fazer a pessoa escutar o canto da ave. Então eu tinha a oportunidade de levar eles para um lugar que tinha andorinhão. Então o andorinhão dava aqueles rasantes na cabeça,
E hoje o pessoal está ficando encantado. Eu não estou lá, tem outras pessoas fazendo. E eu tenho visto o encantamento que isso tem provocado em algumas pessoas, né? Então, tudo isso que você falou é um caminho, né? Estamos acordando algumas pessoas. Precisamos fazer muito mais, divulgar muito mais, mas é um caminho bem árduo, mas que eu vejo como um caminho que vai acontecer. A necessidade, né? O velho ditado, quando a água bater na bunda, vai ter que aprender a nadar. Não vai bater água na bunda, mas vai ter que aprender a nadar do mesmo jeito. Então é o caminho. O pessoal se ilude muito, assim, achando que só as pessoas muito em vulnerabilidade, né, muito pobres, né, em situações assim, complicadas que vão... Mas todo mundo, cara. Acho que assim, a situação vai ficar tão difícil para todo mundo se a gente não der uma guinada muito rápido. A gente já devia estar trabalhando com conexão, despertando a biofilia nas pessoas, sabe, há décadas e décadas atrás, cara. A gente nunca deveria ter se distanciado, né? E agora tem esse rombo aí histórico, né, cara? Essa dívida histórica que a gente tem que, assim, de certa forma, estancar, né? Um problema muito sério que está assim, indo muito rápido, né, cara? Muito mais rápido do que a gente pensa, né? E quando a gente fala de ponto de virada, né, de tipping point da Amazônia, ficando mais seca, pegando mais fogo, jogando mais carbono no ar, né, cara? Cara, isso está sendo muito mais rápido do que a gente pensa. Sim. Então, aí você fala, quem que vai se salvar? Esse 1% aí que é o super rico? Talvez, cara, porque o resto, todo mundo vai sofrer as consequências, cara. Nem todos vão se salvar, porque os pobres, ao perceberem os super ricos sobrevivendo, vão provocar violência e vai tentar sobreviver na pancada, né? É o que a história mostra pra gente, né, cara? Os grandes conflitos, né, cara, as revoltas, elas partem em situações assim, né? Começam em situações assim. Agora, veja você, se a gente começasse, se todo mundo que está na cidade for para a natureza de uma hora para outra, né? É muita gente para pouca área. Imagina você vai para um parque nacional, vai para um parque estadual, né? Não comporta. Então, existe essa preocupação, como fazer, né? Por isso que é importante esse Leave No Trace, né, que é o Não Deixe Rastros, né, cara, que são orientações, são 7 orientações, mas que não restringe só, você tem que entender o que está por trás daquilo lá, sabe? Não é só pegar um papelzinho e ler, são 7 orientações. Precisa de vivência, precisa levar as pessoas em campo, precisa mostrar que as situações estão envolvidas ali, as pessoas não percebem, assim como eles não percebem, né, a gente da cidade não percebe a fauna, não percebe a flora, não percebe as situações também, eles estão causando impacto, né? Aí chega num ponto que você destruiu o potencial, né? Você destruiu a galinha dos ovos de ouro, que é o próprio turismo, né? A própria fauna, a própria flora, né? Então é uma situação muito complicada. Do ponto de vista da agroecologia também, a gente destruiu tanto as áreas de plantio, né, de agricultura convencional, que se a gente quiser mudar muito rapidamente para o sistema agroflorestal, a gente vai passar fome, né, falando do globo, né. Então é um processo gradativo, né, de restaurar os solos, né, os recursos hídricos, a microbiota que está, né, a biodiversidade que vai dar estabilidade ambiental, ecológica, né, para os ecossistemas, para os agroecossistemas, né. A gente sabe que a gente sabe fazer. A questão é que a gente não está tendo como fazer. A gente não tem chance de fazer, né? Tá todo mundo escravo do cartão de crédito, todo mundo lá preso na cidade, com suas aulas para dar. E aí, cara, a gente entra nesse turbilhão, cara. E sabe a história da Cassandra? A Cassandra era filha do Príamo, lá de Troia, e ela era vidente. E ela via tudo, contava tudo para todo mundo, só que ninguém acreditava nela. Então ela viu o cavalo de Troia, ela falou para todo mundo, só que ninguém acreditava nela. Eu fico pensando que a gente, né, que nem a Cassandra, cara. A ciência, a biologia da conservação é mais ou menos assim. A gente ouve essas coisas já há 20 anos, cara. Há 20 anos meu pai já falava um monte de coisa. Aí chamavam ele de Zé do Apocalipse, né? Imagina isso aí, cara. Não, imagina aí. E tá chegando muito mais rápido do que a gente imaginava, do que foi falado.
Só que ainda não está tão ruim assim, sabe? A ponto das pessoas realmente, né, quererem mudar alguma coisa. Porque a gente tem essa capacidade, né, cara, de, assim, a gente é um macaco muito adaptável, né, cara? Isso é até um pouco preocupante, assim, do ponto de vista da dignidade, né, de um ser vivo, né? Pô, a gente se submete a cada coisa, né, cara? Pensa pra pensar as coisas que você já fez, né? O lixo que nós somos obrigados a comer nessas comidas processadas e tantas outras porcarias que a gente encara na vida, né? E aí você cai na biologia da conservação, aí eles dizem assim que tem a normalidade deslizante. Então você não percebe que essas mudanças são paulatinas, né? Gradativamente a coisa vai ficando pior, aí você vai se adaptando, né, cara? E aí tem também a amnésia da paisagem, né, cara? Você esquece, né, como que era o ambiente antes, né? Então você já perde, assim, né, pra época do teu avô, teu bisavô, meu, você só tem umas fotos velhas lá, cara. Então você vai perdendo aquela informação, né? Mas aí, por exemplo, quando você fica fora um tempo, né, 2 anos, que nem eu fiquei na Austrália e voltei para o sítio, que era um lugar que eu ia, sempre fui desde que eu nasci, né? Aí você começa a perceber, fala, puta, cadê os bichos que estavam aqui, que era, sabe, a voz da paisagem, bichos comuns, né, bem te vi de bico chato. Cara, o bicho desapareceu daqui, cara. Ele é vulnerável a pesticida, porque come muito inseto, né, principalmente cigarra, né, tem um bico largo. Então essas coisas estão acontecendo, a gente não percebe direito, assim, a magnitude, né, cara, a velocidade com que isso acontece, né. Mas, enfim, tempo dirá, Marcelinho, tempo dirá, e aí cada qual com a sua consciência, né, cara. Então faz o que vai ser pode, uma mudança drástica e na pancada, né? Ou muda ou some, né? Gordinho, o nosso tempo está estourando. Queria que você falasse se despedisse da gente com algumas palavras, o que você quiser falar agora para nós encerrar, que eu adorei esse papo, meu amigo, aprendi muito com você e quero aprender muito mais. Se tudo der certo ano que vem, vou chamar você para a gente trabalhar junto lá em Itapeva, para você dar uns cursos para a gente lá. Tá. Bom, eu quero primeiro que você me dê a chance de te entrevistar, Marcelinho, porque essa nossa conversa aqui foi muito CDF, né, cara? A gente tinha que conversar, alguma coisa assim mais dos causos mesmo, né? Contar uma história engraçada, pode contar. Não, assim, engraçado, tem bastante, né, cara? Mas uma coisa que eu tava lembrando outro dia, lembra uma vez que a gente tava... Você vê, uma coisa puxa a outra, né? Falando de conexão, né? A gente saía para fazer pesca submarina, né? Que é assim, eu acho que é a atividade que mais conecta a gente, porque a gente é presa e predador ao mesmo tempo e tá num ambiente que não é o nosso, né? Então você fica muito ligado naquilo, né, cara? Aí eu lembro que a gente caiu, né? Acho que a gente estava no barco lá do Álvaro, né? Aquela traineira quase lá. E acho que eram 5, 6 pessoas, né, cara? Todo mundo caiu na água. O Fernando e o Zara. Não, acho que tinha o Gauchão também. O Galudinho. Eu e o Fernando Zara fomos naquela vez. Porque a gente foi diversas vezes, né? Eu sei que todo mundo tava lá pescando, lá longe do barco, né? Aí, num certo momento, assim, eu tava lá concentrado, né, pescando. Aí eu ouvi uma vozinha vindo lá de longe, assim, aquela voz da paisagem, né? Gordo! Garotão, garotão! Eu olhei assim, o Marcelinho, dando volta no barco, assim, em volta da casaria, assim, no convés, né? Eu, nossa, o que está acontecendo? Soltou a porta, soltou a âncora! E o barco não funcionava, cara. O barco não funcionava. Cara, você fez uma ligação direta no motor do barco, cara. Tirou o barco, tava indo bater na costeira lá, cara, no costão. Aí, esses dias eu tenho lembrado dessas coisas. Tava esquecido, mas aí, como eu sabia que vinha aqui, né, isso aí a gente ia falar no salve, velho. Eu lembrei disso, eu lembro até hoje de você correndo ali em volta. Gordão! Aí dali a pouco eu falei, nossa, sumiu, né, cara? O barco foi. Aí sai o Marcelinho pilotando o barco. Aquele dia foi muito louco, cara. Todo mundo ia pra água. Eu subi na beiradinha com a máscara, com o pé de pato para entrar na água. A hora que eu fui pular,
cara, me deu um negócio. Não vou. Aí eu sentei, vocês foram pra água e eu fiquei lá. Aí uma hora eu olhei pra praia, a praia lá longe. Aí eu olhei pro mar, eu olhei pra cá, a praia do lado. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada. A praia não chegou tão perto, assim. Aí a hora que eu fui ver o nó que você deu, soltou. Aí eu puxei a corda, liguei o motor, chamei vocês antes, né? E fiquei girando lá até conseguir chegar perto da poita, amarrar de novo. Foi muito louco aquele dia, cara. A gente podia ter encalhado quase lá, ia ser um trabalho desgraçado, né, cara? Ele tava indo pra costeira, não tava indo pra praia, não. É. Onde que a gente tava mesmo? Aonde? Acho que Anchieta. Não, no Saco da Ribeira. No Anchieta não pode pescar. Na frente da Ilha Anchieta ali. Ah, então. Pode crer. A gente estava dormimos na Anchieta ali, na entrada da Anchieta. Depois a gente saiu, aquele boqueirão lá, entra Isso, a gente ficou rodando lá 5 dias. Foi muito legal aquela viagem. Então, vamos fazer. Tô precisando voltar pro mar, cara. Cara, ó, gordo, foi a última vez que eu fui pra praia, foi essa. Nunca mais voltei pra praia, nunca mais. Eita, tá ruim demais. Aff, Maria. Mesmo, cara, nunca mais sarguei, cara. Eu fui pra Floripa, eu passei Floripa agora, o ano passado. Eu doido pra parar na praia, pra entrar no mar, dar uma salgadinha. Não teve jeito, chovendo, uma puta de um clima horrível. E Floripa tá horrível, cara. Eu passei em Balneário Camboriú, mais perto da praia, né? Construíram uns prédios, cara. Eu vou falar pra você, a coisa mais horrível do mundo. Parece uns fininho. O último andar, a piscina não para a água, que chacoalha o prédio, a água pula fora. Uns absurdos, juro pra você, cara. Você vê a hora que eu vi aquilo, 150 andar o prédio, gordo. A coisa mais horrível do mundo, um monte. Tudo fazendo sombra na praia de Balneário. Uma coisa assim absurda. Marcelinho, essa história aí do prédio chacoalhando, vazando a água da piscina no último andar, tá parecendo aquela história do leão lá, hein, cara? Não é verdade. O do leão é verdade e da piscina é verdade. Conta a história do leão. Quero ver você contar a história do leão. Vamos ver se você lembra. Claro que eu lembro. A história do leão... É assim, eu não participei muito, né? Porque vocês estavam jogando bola lá, aí me contaram, né? Que você chegou, né, no final da partida lá, tava voltando do horto, e aí falou que tinha visto pegada de um felino gigante. Lá parecia leão no horto, né? Aí os caras lá do futebol, que Marcelinho, tem leão no horto, cara, você tem calipe lá, cara, malemar tem umas capivaras podres lá, que leão. Aí o Marcelinho ficou todo chateado, né, cara, eu sei que passaram-se anos, cara, eu tava lá pedalando, já tinha saído de Rio Claro, não sei porque eu voltei lá pra pedalar no horto, aí eu vi um lobo-guará. E eu resolvi parar na guarda, né, na guarda florestal, para comunicar que tinha um lobo-guará lá, que é um registro importante, né. Aí quando eu tava conversando com os guardas lá, um dos guardas dentro da guarita ouviu a conversa do lado de fora, falou, tem mesmo, tem lobo-guará, já deu até leão. Aí eu, como é que é? Já lembrei da história, né. Como é que já deu leão? Teve uns anos aí atrás que um circo faliu, soltaram 2 leões. Um leão soltaram aqui, o outro soltaram lá pro lado de Analândia. Cara, o leão podia ter te pegado lá, Marcelinho, o leão velho que tava passando fome, cara. Né? A sorte, gordo. Era verdade, a história do leão era verdade. Eu vou contar mentira? Eu não sou mentiroso. A sorte não, quer dizer que o prédio chacoalha tanto que esvazia a piscina lá no alto, Marcelinho? É verdade. Eu vou fazer a live com a moça que mora lá e ela vai contar essa história e eu vou passar para você. Beleza, não duvido. A sorte do leão, que eu não fui atacado e ele não atacou outras pessoas, que lá no lugar onde soltaram ele, era um lugar que os caras desovavam vaca, cavalo morto. E alguém jogou uma vaca morta ali e ele achou a vaca. Então ele ficou ali comendo a vaca durante dias.
E Aham. deu sorte que quando eu passei para o guarda, não foi só você, muitas pessoas riram da minha cara. Quando eu passei para o guarda, que ele ficou rindo, acho que na semana seguinte eles acharam esse leão, e eu encontrei com o guarda depois, ele falou assim, olha, cara, você me desculpa, mas eu ri da sua cara, e era verdade a história do leão, ele estava lá, e a sorte foi que tinha uma vaca morta, um boi morto, e ele ficou se alimentando, que não atacou ninguém. Então você imagina, andava muita gente lá, muitas pessoas, né, que poderiam ter sido atacadas, ou não, né, vai saber. Mas imagina, cara, a vez do fazão, eu entrei na sala, falei que tinha um fazão lá no campinho, vocês tudo deram risada, chegamos lá, o fazão levantou bem na frente, você lembra dessa? Não lembro não, mas acredito. E tem tantas histórias do Pantanal, né, Gordo? Eu tive a oportunidade de, com você, aprender muito lá no Pantanal. Acho que com você eu fui 5 anos. E depois eu fui mais 10 anos, depois que você parou de ir. Eu tive a oportunidade de ir ao Pantanal. Cara, eu vivi cada coisa, tanta história. Você lembra do Bartolomeu? A vez que a gente foi com o Bartolomeu, aquele maluco? Bartoloceu, né? Bartoloceu. Bartoloceu, não meu. E tantas outras, né, Gordinho? A gente viveu muito lá, cara. Histórias fantásticas. A vez a gente voltando, que a gente ficou na casa, a gente desceu tomar banho no açude, voltando, eu apaguei a luz do lampião, e os queixada batendo os dentes, e vocês tudo correndo no pasto. No dia seguinte, tudo toalha, shampoo, cueca, tudo espalhado pro pasto. Os caras, casca grossa, né? Cobrão, Nero, né? Tem bastante coisinha, né, pra contar, né, cara? Isso que vale a Muitas vida, né, histórias. bicho? A gente não... É isso que vale mais do que qualquer outra coisa, acho que na vida do biólogo, né, cara? Esse é o aprendizado, né, que a gente vai... A gente acaba ficando um pouco, assim, casca grossa também, né, cara? Porque passa por cada situação, né? Isso contribui bastante, né, com as pessoas, né? Conta a história do dourado, que eu cortei o dourado para fazer isca. Você lembra? Da baleinha que eu joguei na boca do jacaré e depois o dourado que eu cortei para dar para piranha. Eu fiquei bravo, né? Não se faz. Ó, pra você ver hoje em dia, né, cara? A maioria das vezes que eu vou pescar, eu não pego nada, eu não mato nada. Seja pesca sub ou pesca de anzol, né? A gente tá falando de pesca num mundo que já não tem mais peixe, né, cara? Os estoques estão exauridos, então, em geral, é uma situação bem complicada, né? Mas tem também os valores, né, que a gente tem que primar do ponto de vista ético, né, do ponto de vista conservacionista, esportista, né? Então, mesmo que um dourado, né, você pega um dourado pequeno e ele perca o olho, né, cara? Então não é motivo para sacrificar, né? Você pode soltar o peixe, né, cara? E é que foi que aconteceu, não sei se era um dourado ou uma piraputanga que acabou morrendo lá e você picou para fazer isca de piranha, né? E aquilo lá não foi? Como é que foi, então? A gente pescando, e vocês foram embora pescar em outro lugar, e eu fiquei ali na ponte do Paizinho pescando. E eu peguei o dourado, a gente tinha matado ele, e eu cortei um pedacinho do rabo, só um pedacinho do rabo, piquei aquele pedacinho para fazer isca para piranha. Para pescar ali, né? Mas eu não cortei ele inteiro, foi só um pedacinho do rabo. Depois a gente comeu ele. Eu não ia cortar um dourado para fazer isca para piranha, né? Não só foi aquele grande que eu peguei, não. Foi você que pegou. A gente tava pescando ali na Bahiazinha, na ponte do Paizinho. Aí você jogou lá a baleinha do seu vô. Aí tirou um dourado e tiramos foto e tal, e ele virou janta. Ah, rapaz, você pegou aquele peixe para fazer isca de piranha? Não pode, não. Você pegou o dourado e eu cortei um teco do rabo dele para fazer isca de piranha. Bom, tá bom, vai. Dessa vez passa. A história da baleinha. O gordo pescando a isca preferida dele, que ele tinha ganhado do vô, aquela baleinha, lembra? Uma azulzinha pequenininha.
E eu do lado dele olhando. E ele olhou para mim e ficou com dó. Falou, ô Marcelinho, quer pescar? Mas não joga perto do jacaré. E eu arremessei, acho que primeira vez que eu arremessei na minha vida uma isca. A isca caiu na boca do jacaré, do lado, assim, o jacaré só, ele pegou. E eu puxei, doido, né? Puta, estraguei a isca preferida do gordo, né? A hora que aí soltou, eu falei, puta, feliz, escapou a isca do jacaré. A isca veio pertinho, eu recolhi, a hora que eu vi, era só metade da baleinha e as garateias tinham perdido tudo. Quebrou. Não, essa azulzinha, ela tá aí, tá até hoje. Essa outra baleinha, eu tinha achado mergulhando, era uma isca bem boa, acho que era uma cordel. E depois eu comprei outra, não tem problema, tá tranquilo. Mas vocês estragaram o meu arpão, isso é verdade. Você e o garotão. Mas aquele arpão também já não pegava mais nada, não tinha nem elástico mais, as pontas não tinha nem fisga mais, nada. Aquilo lá era morto. Aquilo lá era arpão de pescador de superfície. Aquele arpão era só de enfeite, meu amigo. Gordo, Então, beleza, nosso tempo estourou, meu amigo. Queria agradecer muito a sua presença, agradecer o pessoal aqui que deixou várias mensagens, Adriana, a Paty, a Amarela, Adrianinha, todo mundo aqui apareceu e comentou, o nosso amigo Pac, todo mundo mandou um grande abraço para você, meu querido. Muito obrigado, Gordo, pela sua participação. Espero em breve a gente poder matar a saudade e voltar a contar nossas histórias, que a gente tem muita coisa para lembrar e bater papo. Obrigado, Gordo. Boto fé, Marcelo. Eu que agradeço e vamos ver se a gente faz um acampamento aí, cara, ver uma saída para o mar, alguma coisa assim, né? Agora, claro que as famílias estão todas grandes, né? Todo mundo com filho, tudo, mas a gente pode fazer um encontro, depois a gente sai de novo. Vamos tentar agilizar isso, porque esse tempo aí de distanciamento foi muito forte, né, cara? Foi muito pesado. Né? Tá programado agora em janeiro uma festa lá na casa do Bibo em Araras. Então, caso você consiga planejar para vir para cá em janeiro, se não, em breve... Eu tô querendo fazer uma viagem aí, dar uma passada aí para nós trocar uma ideia e sair fazer uma observação de passarinho. Beleza, então, Marcelinho. Eu que agradeço bastante. Você continue aí no teu trabalho. Vamos marcar um dia para eu te entrevistar. Será um prazer, meu amigo, contar para você as histórias inspiradoras da minha vida. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Se cuida. Em breve a gente se fala de novo, tá bom? Obrigado, Gordo. Obrigado, galera, todo mundo que participou aí, pessoal que mandou mensagem. Obrigado, gente. Semana que vem a gente está de volta aí. Obrigado, pessoal. Até mais. Valeu, um abraço. Desliga o trem.